Olá, pessoal, boa tarde. Sejam bem-vindos a essa aula de filosofia, né? Essa aula especificamente ela está destinada ao segundo ano do ensino médio, tá? Eu estou classificando ela como a primeira aula e o tema de hoje é o Renascimento. Tudo bem? Ela vai estar disponível lá no YouTube e vai estar disponível no meu canal no YouTube, Marcelo Barna, e vai estar disponível também na chamadinha ali na minha página Prof. Marcelo Barna, tá? A página no Facebook. Que é o canal que eu vou estar divulgando sempre quando tiver uma aula nova. Então, o tema de hoje é Renascimento. Eu quero desejar a vocês todos que sejam bem-vindos a esse retorno. O formato das aulas talvez seja assim nesse período de quarentena, para que vocês não percam aí o andamento e conhecimento, tudo bom? Bom, vamos dar início então à aula. É uma aula rápida, eu não pretendo passar de 10 ou 15 minutos, é apenas para a gente ter uma noção do que vem a ser o Renascimento e o porquê do pensamento filosófico desse período do Renascimento. Eu vou estar deixando também uma atividade lá no Classroom referente a esta aula, tudo bem? Bom, então assim, vamos lá. O movimento Renascimento, o movimento cultural que contribuiu para as transformações, né? Essa palavra é importante. Então, o movimento cultural que contribuiu para transformações, conhecida como Renascimento, né? Que teve seu início mais ou menos no século XV e XVI, ele envolveu algumas coisas, né? Toda vez que nós temos uma alteração de uma época, sempre vai ter alguns envolvimentos. Por exemplo, agora nós estamos passando por um período de mudanças socioculturais e econômicas, né, em virtude aí da pandemia. Mas, enfim, não sabemos o que vem pela frente. Então, o que ele envolveu? Artistas intelectuais de diversas áreas, tá? Ele recebeu esse nome porque se inspirou nas ideias do humanismo. Humanismo, nós vamos entender o que tem a ver renascimento com humanismo, né? Que o renascimento ele foi um movimento iniciado na Península Itálica em meados do século XIV por intelectuais que defendiam o quê? Né? O estudo. Olha que importante isso, o estudo da cultura greco-romana e o reavivamento de certos ideais de exaltação do ser humano e seus atributos, tais como a razão e a liberdade. Vamos entender um pouquinho essa parte aqui, né? Então, assim, o Renascimento ele envolve o estudo da cultura greco-romana e o reavivamento de certos ideais de exaltação do ser humano e seus atributos, tal como a razão e a liberdade. Nós vamos entender isso aqui um pouquinho. Lembram lá nas aulas do primeiro ano que eu falava, prestem atenção, porque a questão de essa questão que eu estou passando para vocês da filosofia antiga, lá envolvendo Sócrates, envolvendo a filosofia helenística, né? A liberdade, a razão, o pensamento, ele vai retornar na modernidade, né? O Renascimento ele antecede um pouquinho a modernidade. Então, tá aí o resultado que eu havia falado para vocês. Eles vão esse movimento ele vai retomar ideias dos antigos filósofos, tá? E vão ser adaptados um pouquinho aí na cultura dessa época do século XV e XVI e um pouquinho mais para frente. Porque eles prezavam a razão e a liberdade, tá? Razão e liberdade. Tudo bem? Isso aí vem em decorrência a gente vai ver no próximo slide, da queda, né, do período da Idade Média, que houve a queda e os questionamentos relacionados à fé.
Até aqui tudo bem. Então, era, portanto, um renascer, lembra? Um renascer, um redespertar dessas ideias, né? Ideais, ideias. Então, assim, as pessoas ali, os intelectuais, os artistas, todo o movimento renascentista, ele vai retomar as ideias dos antigos filósofos, né? Como, porém, nenhuma cultura renasce fora de seu tempo. Lembram lá que eu falei para vocês que a filosofia ela tem uma dificuldade de ser definida porque ela caminha junto com o tempo. Tem a minha aula no YouTube falando sobre isso, né? A definição do que é filosofia e a importância. Então, todo pensamento, todo movimento, ele tem a ver com o tempo que nós estamos vivendo, né? O resultado desse movimento não poderia ser de um mero retorno à antiguidade clássica, trazendo consequências distintas, lógico, né? Porque a gente já não está mais na idade antiga, e sim agora nós estamos na modernidade. Então, não dá para se fazer um retorno puramente, viver novamente como os gregos, né? Mas sim tem algumas consequências distintas em virtude da época que se está passando. Então, ao propiciar a expansão de uma mentalidade racionalista, a gente vai estudar o racionalismo um pouquinho com René Descartes. O Renascimento criou suas bases conceituais e de valores que favoreciam o desenvolvimento da ciência no século XVII. Então, aqui começa-se, então, o desenvolvimento do que nós podemos entender por ciência. E o racionalismo, novamente lá, eu vou até trocar a cor aqui, ó. E o racionalismo é um movimento importante nessa época, porque é ele que vai dar início à metodologia científica. O que é a metodologia científica? É o caminho que vai levar às investigações da natureza, né? Ainda preservando um pouco a ideia de ser humano, preservando um pouco ainda a ideia da introversão, do pensamento reflexivo, mas aqui nesse período há uma grande manifestação da matemática, né? Da astronomia. Então começa a se tornar tudo uma grande ciência, tá? O início da ciência. Então os pensadores eles vão estar mais voltados para fora também, né? Para conhecer os objetos. Tudo bem? Seguindo então, este talvez é o último slide, depois é uma finalização, tá? Revelando maior disposição para investigar, olha lá, os problemas do mundo. O indivíduo moderno aguçou seu espírito de observação sobre a natureza. Um retorno aí, né, talvez a Aristóteles, né? Eles vão se basear muito também em Aristóteles. Dedicou mais tempo à pesquisa e às experimentações e abriu a mente ao livre exame do mundo. Vamos entender um pouquinho por que abriu. Ah, mas professor, mas isso aqui já não existia, enfim, tal. Existia, né? Até a entrada da Idade Média, quando o cristianismo ele toma para si, né? Ele se apodera de tudo, do conhecimento, da cultura, das investigações científicas, enfim. Né? Então, a partir desse momento da Idade Média, começa então a ser tudo voltado a comprovação de Deus e a relação do ser humano para com Deus, tá? Então, não se podia mais investigar nada. Então, esse conjunto de atitudes, sempre vamos ter essa palavra em nós, a atitude filosófica, as atitudes que temos, né? Contrapunha-se fortemente a mentalidade medieval típica. Olha lá, mentalidade
Novamente, mentalidade medieval típica, influenciada pelo pensamento contemplativo e mais submissa às chamadas verdades inquestionáveis da fé. Ou seja, a igreja ela tinha uma verdade absoluta, que se chama dogmas. Eu não consigo escrever aqui, outro dia eu tentei, ficou horrível, né? Vamos tentar aqui. Não dá. Então, ela tinha uma verdade absoluta que não poderia se questionar nada, né? Então, seriam inquestionáveis. A fé é algo inquestionável. O pensador moderno buscaria não somente conhecer a realidade, descobrir as leis que regem os fenômenos naturais, mas também exercer controle sobre ela, né? Então, o pensador aqui ele começa a investigar e ir atrás das leis, né, que regem os fenômenos naturais da natureza, como por exemplo o tempo, enfim, essas coisas todas, né, as doenças, como nós pensamos, enfim, mas também exercer um controle sobre ela. Não era só investigar, é entender a natureza para que eu possa usufruir dela, né, como está acontecendo hoje. Bom, então, qual que era o objetivo desses pensadores? O objetivo era prever para prover, como se diria depois. Bom, o objetivo era, eu faço uma previsão para depois eu tomar uma atitude. Por exemplo, vamos pegar um exemplo bem básico, né? Então, a previsão do tempo, que se dá lá, amanhã poderá chover. Então, eu estou prevendo algo que eu vou prover amanhã. Eu estou prevendo que poderá chover, então amanhã eu vou tomar providências para que eu não sofra as consequências dessa chuva. Tudo bem? Bom, eu acredito que seja isso, né? Vamos lá, então, só para finalizar, eu espero que vocês tenham gostado desta aula, né? Que é uma aula inicial. Eu vou pedir para que vocês deixem seus comentários e propostas para a melhoria das aulas, porque é algo que eu estou aprendendo ainda, né? Lá no YouTube, deixa seu like, seu joinha. Acho que é aí embaixo aí, ó. Aí embaixo, né? Eu vou pedir para vocês também se inscreverem no meu canal para que vocês possam receber as novas notificações de aulas, tá bom? E reflexões metafísicas que eu faço, que não tem muito a ver com a aula. Está lá na minha playlist, Reflexões Metafísicas, e essa aula de vocês também vai estar lá na playlist do segundo ano, tudo bem? Então, esse aqui é um pedido que eu gostaria de fazer para vocês. Acompanhem as orientações e postagens e tire suas dúvidas, né, curtindo a minha página no Face, que é Prof. Marcelo Barna, tá bom? Então, toda e qualquer dúvida que vocês tiverem, podem tirar comigo diretamente nesta página aqui, tá? Bom, falei que não ia passar de 15 minutos, né? Então já estamos aí com quase 14. Só para me despedir, eu vou dizer para vocês que é muito importante, pelas notícias que eu vi hoje, fique em casa e fique em paz. Um forte abraço, eu espero o comentário de vocês, né? Estou deixando lá eu vou deixar uma atividade ali postar uma atividade no Classroom e eu espero que todos vocês estejam bem. Um forte abraço para vocês.